Alice nunca teve paciência para aplicativos de namoro. O excesso de conversas superficiais, perfis genéricos e promessas vazias a deixavam entediada. Preferia o olhar direto, o gesto espontâneo, aquele tipo de conexão que nasce de um acaso e não de um deslizar de dedo. Mas ali estava ela, deitada no sofá em uma noite qualquer, navegando em um aplicativo de paquera internacional que sua amiga insistiu para que ela baixasse. O dedo já estava prestes a pressionar a opção deletar conta quando uma notificação inesperada surgiu. Você tem um novo match. Emily, Londres, Reino Unido. Alice suspirou, revirando os olhos, pronta para ignorar mais uma tentativa frustrada do destino. Mas ao abrir a foto do perfil, seus planos de tédio evaporaram. Emily era o tipo de mulher que parecia saber o impacto que causava. Cabelos loiros em ondas rebeldes que caíam sobre os ombros, lábios curvados em um sorriso de canto, e olhos azuis que pareciam esconder segredos perigosos. Era impossível simplesmente deslizar para o lado e fingir que não viu. O primeiro oi não foi tímido. Emily não era do tipo que se escondia atrás de formalidades. A mensagem foi direta, certeira, como um convite a um jogo que Alice nem sabia que queria jogar. Você tem o tipo de sorriso que coloca as pessoas em encrenca. O sorriso de Alice se alargou. A provocação tinha sido certeira. Sem hesitar, ela respondeu à altura, devolvendo a ousadia no mesmo tom. Em questão de minutos, a conversa deslizou para uma troca de mensagens carregadas de duplo sentido. Cada frase era um passo em direção a um abismo delicioso, onde a queda seria inevitável. O idioma, que poderia ser uma barreira, foi dissolvido pela cumplicidade que nasceu entre as duas. Era como se o desejo tivesse uma língua própria, uma sintonia que não precisava de traduções. Nos dias seguintes, as videochamadas tornaram-se o novo vício de Alice. Não era apenas sobre o rosto bonito do outro lado da tela, mas sobre como Emily a fazia se sentir vista, desejada, desarmada. No terceiro encontro virtual, o tom da conversa mudou sutilmente. Emily apareceu vestindo apenas uma camiseta larga, que deixava à mostra um pedaço do ombro nu, e lançou um olhar que percorreu quilômetros até acertar Alice em cheio. Quero saber como soa a sua voz quando você não está tentando ser educada. Disse Emily, com a voz rouca, como quem sussurra um segredo indecente. O calor subiu pelo corpo de Alice, tingindo suas bochechas, acelerando sua respiração. A inglesa tinha o dom de acender nela um fogo latente, algo que Alice não sabia que precisava até ser despertado. A partir daquela noite, as chamadas noturnas deixaram de ser apenas conversas triviais. Cada palavra era dita com uma intenção velada, cada sorriso entrecortado por silêncios cheios de promessas. Emily era especialista em transformar o simples em provocação. Um olhar demorado, um suspiro disfarçado, um elogio inocente que carregava camadas de desejo. E Alice, que sempre se considerou racional e prática, se viu presa em um jogo onde as regras mudavam a cada toque de tela. O ponto de virada aconteceu em uma madrugada qualquer. Emily sugeriu uma ligação sem filtros, sem roteiros, apenas as duas, entregues ao momento. Alice não hesitou. Assim que a chamada começou, percebeu que algo estava diferente. A voz de Emily vinha baixa, sussurrada, como um toque virtual que atravessava oceanos e se encaixava em cada parte sensível do seu corpo. A conversa foi ganhando um ritmo próprio, onde as palavras vinham entrecortadas por suspiros, pausas prolongadas e olhares intensos. Não houve nudez explícita. Não precisaram. Foi no gesto simples de Alice deslizar lentamente os dedos pelos próprios lábios, sob o olhar atento de Emily, que a atmosfera se incendiou. Era uma coreografia silenciosa, onde olhares, gestos e respirações compunham uma dança íntima e proibida. Naquela tela, as fronteiras desapareceram. Existiam apenas elas, duas mulheres de mundos distintos, unidas por um desejo cultivado com paciência e intensidade. Quando a ligação terminou, nenhuma das duas desligou imediatamente. Ficaram ali, encarando o reflexo uma da outra na tela, em um silêncio carregado de significado. Não precisavam dizer em voz alta, algo havia começado, algo maior do que qualquer uma delas poderia ter previsto. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou.
As mensagens se tornaram mais íntimas, os elogios mais ousados, os silêncios mais pesados. Emily começou a enviar pequenas provocações ao longo do dia. Uma foto de um café com a legenda "Queria que você estivesse aqui", ou um áudio com o som da chuva em Londres, seguido de um "Imagine nós duas debaixo dessa tempestade". Alice, por sua vez, respondia com fotos de seus lugares favoritos, insinuando os cantos da cidade onde gostaria de levar Emily. A cumplicidade entre elas crescia como uma chama alimentada por cada detalhe. Mesmo sem terem se tocado, já sabiam exatamente onde provocar, como despertar o desejo da outra com um simples bom dia. Até que um dia, Emily foi direta. "Eu não consigo mais ficar atrás de uma tela, Alice. Eu quero estar aí, com você." O coração de Alice disparou. Ela leu e releu a mensagem, os dedos trêmulos sobre o teclado. A ideia parecia absurda, atravessar um oceano por alguém que nunca viu ao vivo, mas nada entre elas tinha sido convencional até ali. 2 semanas depois, Emily desembarcaria no Brasil. O dia do encontro chegou com uma mistura de euforia e nervosismo. Alice, que sempre foi prática e controlada, sentia as mãos suarem enquanto esperava no saguão do aeroporto. O painel de desembarque parecia rir dela a cada atualização, prolongando a ansiedade. Mas quando viu Emily surgindo entre a multidão, nada mais importou. Antes de mergulhar nessa história intensa de 2 mulheres que transformaram um simples match em uma paixão sem fronteiras, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos contos que vão te deixar sem fôlego. Emily estava ainda mais deslumbrante. O cabelo loiro capturava a luz de um jeito hipnótico, e o sorriso de canto, aquele que Alice já conhecia tão bem, agora estava ali, ao alcance de um abraço. Elas se aproximaram sem pressa, como se o tempo estivesse fazendo questão de saborear aquele momento. Emily largou a mala no chão e envolveu Alice em um abraço que não era de cortesia. Era um abraço cheio de história, de desejo acumulado, de promessas silenciosas. Quando se afastaram, apenas o suficiente para se olharem nos olhos, Emily sussurrou: "Você é ainda mais bonita quando está nervosa." Alice riu, segurando a mão de Emily, e percebeu que nenhum roteiro seria capaz de prever o que aconteceria dali em diante. O caminho até o apartamento foi feito em um silêncio confortável, onde os olhares diziam tudo que as palavras não conseguiam traduzir. Dentro do carro, os toques eram sutis, mas cada gesto carregava uma eletricidade latente. Um roçar de dedos no câmbio, um olhar prolongado nos semáforos, e um sorriso que dizia mais do que 1000 frases. Quando entraram no apartamento, o clima mudou. O espaço parecia pequeno para conter a intensidade daquele encontro. Emily encostou-se à parede da sala, puxando Alice pela cintura, e o beijo que aconteceu ali não foi de apresentação. Foi um reencontro de almas que se reconheceram antes mesmo do toque. As mãos exploravam sem pressa, como se ambas quisessem memorizar cada detalhe. As roupas foram saindo aos poucos, entre beijos demorados e risos abafados. No quarto, a luz suave criava sombras que dançavam nas paredes, acompanhando os movimentos lentos dos corpos que finalmente se encontravam. Emily traçava com os dedos o contorno do rosto de Alice, enquanto sussurrava palavras que ela mal entendia, mas sentia. Era uma dança sem pressa, onde o ritmo era ditado pelos suspiros e pelos olhares entrecortados. Cada toque era um convite, cada gesto uma promessa de que não haveria mais telas, apenas pele. Quando o momento de entrega veio, não foi explosivo. Foi uma onda quente e delicada que as envolveu, como se seus corpos conversassem em um idioma antigo, só delas. Gemidos baixos, carícias demoradas, olhares profundos, uma coreografia de desejo e carinho, onde o prazer era compartilhado de forma sutil e intensa. Deitadas lado a lado, exaustas e sorrindo, Emily entrelaçou seus dedos aos de Alice e disse: "Nunca mais quero telas entre nós." Alice fechou os olhos, com um sorriso de quem sabia que aquela história estava apenas começando. O primeiro café da manhã juntas foi menos sobre comida e mais sobre olhares. Emily vestia uma camiseta de Alice, e a maneira como a barra tocava suavemente suas coxas era uma provocação involuntária. Ou talvez não tão involuntária assim. Alice a observava em silêncio, o coração disparado, como se ainda estivesse tentando acreditar que a inglesa estava ali,
sentada em sua cozinha. Então, o que você planejou para mim no Brasil? Emily perguntou, com aquele sorriso enviesado que já era capaz de desarmar qualquer defesa. Alice tinha 1000 lugares em mente, mas naquele instante, só conseguia pensar em um: a estrada. Queria ver Emily com os cabelos ao vento, sorrindo despreocupada enquanto a cidade ficava para trás. E foi exatamente isso que fizeram. Jogaram algumas roupas em uma mochila, pegaram o carro e seguiram rumo ao litoral. Durante o trajeto, a tensão sexual que havia sido parcialmente saciada na noite anterior voltou a crescer, agora misturada com uma cumplicidade leve, quase infantil. Emily colocava músicas aleatórias e dançava no banco do passageiro, cantando refrões errados e arrancando gargalhadas de Alice. Cada risada era uma camada a mais de intimidade que se formava entre elas. Ao chegarem em uma praia deserta, Alice estacionou o carro sem dizer uma palavra. Emily entendeu o convite sem necessidade de explicações. Caminharam até a areia, e quando os pés tocaram o mar, Emily segurou a mão de Alice com força, como se aquele toque fosse a âncora entre duas realidades que ainda estavam se ajustando. Você já pensou em como tudo isso é louco? Emily perguntou, olhando para o horizonte. Atravessar um oceano por alguém que conheci por uma tela? Alice sorriu, encarando os olhos dela, que agora refletiam a imensidão do mar. Sim. Mas o que me assusta mais é pensar no que teria perdido se não tivesse arriscado. O beijo ali, com os pés afundando na areia molhada e o som das ondas como trilha sonora, foi diferente de todos os outros. Era um beijo de quem escolhia estar ali, de quem sabia o peso do momento. Os corpos se abraçaram como se precisassem memorizar aquele instante, ancorando a lembrança em cada músculo. O dia seguiu entre mergulhos, brincadeiras e provocações sutis. Emily adorava puxar Alice pela cintura de surpresa, sussurrando coisas no ouvido que a faziam corar. Alice, por sua vez, descobria novos gestos que arrancavam suspiros da inglesa, um toque demorado no pescoço, um beijo na linha do ombro, ou simplesmente o modo como observava em silêncio, admirando cada detalhe. À noite, decidiram dormir em uma pousada simples, onde a cama de madeira rangia ao menor movimento. Mas nem o som incômodo conseguiu ofuscar a intensidade daquela noite. Deitada sob lençóis finos, com a janela aberta deixando a brisa do mar invadir o quarto, elas redescobriram o prazer da presença. Diferente da primeira vez, agora não havia a tensão da novidade, mas sim a confiança de quem sabe que o outro está ali, entregue. As mãos de Emily percorriam o corpo de Alice com cuidado que era quase uma oração, enquanto os lábios exploravam cada curva com uma devoção silenciosa. Era um sexo sem pressa, onde o prazer era tão profundo quanto sutil. Alice se perdeu na sensação de ter Emily ali, tão próxima, tão real. A conexão que começaram a construir do outro lado do mundo agora se manifestava em cada toque, em cada suspiro. E naquela noite, elas entenderam que o que existia entre elas era maior do que apenas química ou desejo. Era uma entrega. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenos momentos que solidificaram o que antes parecia apenas uma fantasia. Dividiam um sorvete na beira da estrada, dançavam de forma ridícula em postos de gasolina, e trocavam olhares cúmplices que dispensavam qualquer legenda. Cada trivialidade se transformava em algo especial. Mas a realidade, como sempre, cobrava seu espaço. Em uma tarde chuvosa, enquanto estavam em um café no centro histórico de Paraty, Emily recebeu uma notificação no celular. Era uma reunião importante que havia esquecido de adiar. Alice percebeu a expressão dela mudar, mesmo antes de Emily dizer qualquer coisa. Eu tenho que voltar para Londres em 2 dias. Emily disse, os olhos baixos, como se estivesse pedindo desculpas. O silêncio entre elas foi pesado. A viagem havia sido uma bolha, e agora, a bolha estava prestes a estourar. Alice sentiu uma mistura de raiva e medo, mas acima de tudo, a tristeza de imaginar que aquilo tudo poderia virar apenas uma boa lembrança. Mas Emily segurou sua mão, firme. Eu não quero que isso termine aqui. Eu só não sei como vai ser. Alice respirou fundo, tentando organizar os sentimentos. Ela não era do tipo que fazia planos para o amor, mas pela primeira vez, estava disposta a arriscar.
Talvez a gente não precise saber agora. Talvez a gente só precise continuar escolhendo uma outra. Um dia de cada vez. O sorriso de Emily foi pequeno, mas carregado de esperança. Na despedida, no aeroporto, o abraço foi apertado, demorado, cheio de significados. Mas dessa vez, diferente do início, não havia mais incerteza sobre o que sentiam. As telas voltariam a ser uma ponte entre elas, mas agora, sabiam exatamente como era o calor do toque, o gosto do beijo, o cheiro da pele. Antes de embarcar, Emily virou-se para Alice e disse: "Dessa vez, a distância não me assusta mais. Porque agora, você é o meu ponto de chegada." Alice ficou ali, observando Emily sumir pelos portões, com o coração acelerado, mas leve. Sabia que aquela história não terminaria ali. Era apenas o começo. Meses se passaram desde a despedida no aeroporto. As chamadas de vídeo voltaram a ser rotina, mas agora carregavam um tom diferente. Não era mais a ansiedade de quem espera o próximo passo, e sim a saudade de quem já conheceu o gosto do toque. Alice fingia se acostumar, mas cada boa noite pela tela era um lembrete doloroso da ausência. Até que, numa noite qualquer, o celular vibrou com uma notificação inesperada. Voo confirmado, Londres, São Paulo. Emily não havia dito nada. Nenhum aviso, nenhuma pista. Era um gesto típico dela, que sempre preferiu surpreender a seguir roteiros. O dia da chegada foi uma repetição do que viveram antes, mas com uma diferença crucial. Agora, a intensidade vinha carregada de história. Quando Emily surgiu entre a multidão, os olhos de Alice já não buscavam reconhecimento, buscavam confirmação. E encontraram. Emily caminhou até ela sem dizer uma palavra, largou as malas no chão e a puxou para um beijo sem pressa, como quem retoma algo que nunca foi interrompido. "Eu precisava sentir você de novo." Emily murmurou, encostando a testa na de Alice. Mas desta vez, não havia planos para viagens longas ou refúgios em praias isoladas. Emily queria conhecer o cotidiano de Alice, os lugares que faziam parte da vida dela. Caminharam de mãos dadas pelas ruas da cidade, visitaram o café onde Alice escrevia suas crônicas, riram em botecos simples, e até enfrentaram juntos o metrô lotado, onde, apertadas entre desconhecidos, um toque de mãos parecia mais íntimo do que qualquer quarto de hotel. No entanto, a intensidade do reencontro trazia também os fantasmas das incertezas. Em uma noite chuvosa, já em casa, Emily observava Alice em silêncio enquanto ela preparava um chá. "Alice, o que estamos fazendo?" perguntou de repente, a voz baixa, sem encarar. Alice parou, respirou fundo e se aproximou. Enxugou as mãos no pano de prato e segurou o rosto de Emily com delicadeza. "Estamos vivendo. Assusta, eu sei. Mas a gente não precisa rotular nada agora." Emily fechou os olhos, permitindo-se descansar naquele toque. Mas Alice sabia que as palavras soltas no ar precisavam de algo mais forte. Ela puxou Emily pela mão e a levou até o quarto. Dessa vez, não havia a urgência da primeira vez, nem a leveza das noites de viagem. O que aconteceu ali foi um encontro de vulnerabilidades. As roupas caíram com naturalidade, mas os olhares, esses demoraram a desviar. Alice tocava Emily como quem conhece e redescobre ao mesmo tempo, seus dedos traçando caminhos conhecidos, mas agora com uma suavidade consciente, como se quisesse marcar cada gesto na memória. Emily, por sua vez, explorava Alice com um desejo sereno, sem pressa de chegar a lugar algum. Os corpos dançavam em sintonia, e a cama tornou-se palco de uma entrega sem filtros. Os gemidos eram baixos, quase sussurrados, como confissões. As mãos, inquietas, percorriam cada centímetro de pele, e os beijos não tinham destino certo. Paravam onde a respiração se tornava mais urgente. Em um momento, Emily segurou o rosto de Alice entre as mãos e, ofegante, murmurou: "Eu não quero mais ir embora." Alice sorriu, o coração acelerado, e apenas encostou os lábios nos dela em um beijo que não pedia promessas, mas oferecia certezas. Na manhã seguinte, entre lençóis amarrotados e corpos entrelaçados, elas sabiam que a vida real não esperaria. Emily teria que retornar a Londres. Compromissos a aguardavam.
Mas havia algo diferente dessa vez. Uma segurança silenciosa, como quem sabe que, independentemente da distância, o laço estava selado. Na despedida, no aeroporto, não houve lágrimas dramáticas. Apenas um último beijo, demorado, e a certeza de que a tela do celular seria apenas uma passagem para o próximo reencontro. Agora você é meu ponto de partida, Alice. Disse Emily, sorrindo antes de desaparecer pelos portões de embarque. E Alice ficou ali, sentindo que, pela primeira vez, a distância não era um obstáculo. Era apenas um detalhe entre dois mundos que já haviam se encontrado. Se essa história te deixou com vontade de viver um amor sem fronteiras, deixe um comentário aqui dizendo #QueroMeuMatch. E não esquece de curtir, compartilhar com alguém especial e se inscrever no canal. Até o próximo conto que vai acelerar seu coração.